Não basta apenas força de vontade para sobreviver, é preciso força vital. A vida precisa de energia para existir. E quase todos os animais a obtêm do mesmo modo. Através de uma usina elétrica interna. Um sistema digestivo que transforma alimento em combustível. Mas como ele funciona? Como os animais desenvolveram uma gama tão fantástica de aparelhos digestivos? Para entender a história da evolução, é preciso entender esse sistema. Evolução. A história da sobrevivência. Evolução. Este não é um jantar comum. Lá vem, senhoras e senhores! É uma ode aos poderes do estômago. Minha nossa! Esses competidores são capazes de comer 9 quilos numa única vez. Senhoras e senhores, estão prontos? Como eles conseguem? Hora de começar! Com a ajuda de uma fábrica biológica interna, resultado de 500 milhão de anos de evolução. Logo que a comida entra na boca, a transformação começa. Enquanto a comida é mastigada, umedecida e decomposta com a saliva, nossa língua amolda formando porções menores que podemos engolir. O alimento desliza pelo esôfago, é resolvido no estômago e misturado a potentes enzimas e ácidos. Após 4 ou 5 horas no estômago, o alimento, agora praticamente líquido, vai para o intestino delgado, onde os nutrientes são extraídos do caldo e absorvidos pela corrente sanguínea. O restante vai para o intestino grosso, onde a água é reabsorvida e os detritos sólidos são armazenados até serem excretados. 1 minuto e 30 segundos! Esperamos muito do nosso aparelho digestivo. Pense em tudo que ele tem que fazer. Quando você sai e devora um hambúrguer, espera que o aparelho extraia as proteínas, as gorduras, os carboidratos e os mande para os lugares certos do corpo. É demais o que esperamos do estômago, mas ele faz isso todos os dias. O sistema digestivo humano é muito complexo. Em Luxemburgo, um aparelho reproduz todas as etapas químicas e mecânicas necessárias para digerir uma porção de alimento. Quase 7 toneladas de canos industriais e peças eletrônicas modernas compõem uma máquina chamada cloaca. É uma máquina que come, digere e realiza o mesmo processo que o nosso organismo. O tamanho da máquina já mostra como o processo humano é complexo. Todas as manhãs, um membro da equipe alimenta a máquina. Essa máquina come exatamente o que comemos. E muitas vezes são coisas muito boas. Quando a comida entra, um moedor de carne imita a mastigação feita pelos nossos dentes. Então a comida vai para barris de suco gástrico, inclusive ácido clorídrico, um composto capaz de dissolver pedras também usado na digestão humana. Em seguida, recipientes simulam a ação de nossos intestinos ao decompor o alimento e absorver os nutrientes. Com 8 metros de comprimento, essa parte da máquina tem cerca do mesmo tamanho dos intestinos humanos. Depois de 25 horas, a digestão na cloaca, assim como em nosso organismo, chega ao fim. E o resultado é muito similar ao que nós produzimos. E o que reproduzimos são excrementos. Cheira mal, mas esse era o propósito dessa máquina. Para fazer o que o nosso aparelho digestivo faz, a tecnologia precisa de uma sala enorme, cheia de máquinas modernas. Como o nosso aparelho digestivo se tornou tão complexo? A resposta está na evolução.
A vida hoje é resultado de bilhões de anos de mudanças, mutações e seleção natural. Mas ao longo dos anos e em todas as espécies, uma necessidade permaneceu constante. Para sobreviver, todo organismo precisa de energia. Para consegui-la, os animais a roubam de outros tipos de vida, comendo plantas, micróbios ou outros animais. Mas depois de comer, eles precisam decompor o alimento para conseguir a energia e as matérias-primas de que precisam para crescer e sobreviver. E, na maioria dos animais, um sistema digestivo é responsável por isso. A evolução do trato digestivo é um componente importante da história da vida. Todos esses animais são capazes de se especializar em organismos diferentes porque eles têm tratos digestivos especializados. Os ancestrais mais primitivos dos animais não tinham boca nem estômago. Eram micro-organismos que obtinham energia ingerindo uns aos outros. Então, há 575 milhões de anos, a vida se tornou mais interessante. Congelados no tempo, no que hoje é a costa da Terra Nova, estão organismos como nenhum outro que conhecemos hoje. Foram as primeiras formas de vida multicelulares do planeta. A fauna de Ediacara, seres tão misteriosos que os pesquisadores não sabiam se eram plantas ou animais. Alguns são minúsculos, mas outros chegam a 2 metros. Aqui a vida começou a se tornar grande. Para identificar esses organismos antigos, os paleontólogos Guy Narbonne e Marc Laflamme foram ao Museu Real de Ontário para estudar um raro conjunto de fósseis de Ediacara. Nosso instinto foi tentar compará-los aos organismos que já conhecemos. Em termos de construção, são muito singulares. São compostos de pequenos módulos que não têm correspondentes modernos. Não há nada parecido entre os animais modernos. A fauna de Ediacara podia ter forma de folhas ou de discos que ficavam colados sobre o solo marítimo. As formas desses organismos levaram alguns especialistas a concluir que eram plantas primitivas. Os detalhes são rebuscados. Mas seu habitat levou a uma outra conclusão. Há mais de 500 milhões de anos, o ambiente onde esses organismos morreram era bem diferente. O que confirma que eles certamente não eram plantas é o ambiente. Análises dos sedimentos revelam que a fauna de Ediacara vivia a mais de 1.500 metros da superfície do mar, num lugar de permanente escuridão. Não havia luz suficiente para ler as manchetes de um jornal. Quanto mais para uma planta fazer fotossíntese. Eles pareciam com plantas. Mas a capacidade de viver em um mundo sem luz levou Narbonne e Laflamme a concluir que os organismos da fauna de Ediacara eram animais, os primeiros da Terra. Se eram animais, como eles comiam? Foram os primeiros organismos a se alimentar na história da Terra. E obtinham o alimento da água. Não há evidências de que pudessem se locomover, não tinham músculos, estômago, olhos, cérebro. Simplesmente absorviam o alimento da água e o distribuíam para o resto do organismo. Fixos ao solo marinho, eles não podiam procurar alimento. A maneira de competir por comida era se tornarem maiores. Eles tentaram maximizar sua superfície para que o corpo ficasse mais em contato com a água, para aumentar a quantidade de nutrientes que recebiam. Por 30 milhões de anos, a fauna de Ediacara dominou os mares. Mas então, numa súbita mudança evolucionária, a vida na Terra mudou para sempre. A fauna de Ediacara desapareceu, devorada por novos tipos de animais, equipados com novos tipos de órgãos e um modo totalmente novo de comer.
Pela primeira vez na história da vida, surgiu o aparelho digestivo. Durante 30 milhões de anos, os mares foram dominados pela fauna de Ediacara, animais simples que absorviam os alimentos através da pele. Mas, enquanto isso, outra linhagem de animais desenvolvia uma estratégia de alimentação totalmente diferente. Os primeiros aparelhos digestivos deviam ser como o da medusa hoje. Se você observa um animal, como a medusa, verá que não tem boca, não tem ânus, nem um tubo ligando um ao outro. Tem apenas uma bolsa. Pode absorver alimento na bolsa e depois cuspi-lo para fora. Isso funciona muito bem para a medusa. Mas a vida nos oceanos logo se tornaria bem mais complexa. A fauna de Ediacara desapareceu, derrotada por uma nova estirpe de criaturas nascidas de um evento evolutivo chamado Explosão Cambriana. Esse capítulo representou um imenso avanço. Foi provavelmente o evento evolucionário mais importante da história do planeta. Com o advento dos predadores, teve início uma corrida armamentícia. O surgimento de organismos com sofisticados dentes, meios para morder, mastigar e comer, significou também o surgimento de organismos com meios de se proteger contra tudo isso. O advento de novas formas e elementos também trouxe um sistema digestivo radicalmente novo. As criaturas cambrianas eram diferentes da fauna de Ediacara em vários aspectos. Um dos mais importantes é a mobilidade, que permitia outros modos de alimentação. A prática da caça exigia um sistema digestivo mais eficiente, um modo de absorver o alimento de um lado do corpo e expelir os resíduos do outro. A evolução produziu um tubo com furos de ambos os lados, um protótipo de nosso próprio sistema. Mas apenas um tubo não bastava para digerir as presas encouraçadas da nova cadeia alimentícia. Os predadores precisavam de um reforço, providenciado por algo invisível ao olho nu. Hoje, um exemplar desse antigo segredo digestivo jaz a 1.500 metros da superfície do mar. Nas profundezas do Pacífico, cientistas do Instituto de Pesquisas da Baía de Monterey, dirigindo um submarino não tripulado, encontraram uma carcaça de baleia. Mais interessante que os ossos eram as plumas que os recobriam. Quando os encontrei, eu fiquei muito intrigado. Era um animal jamais visto antes. As plumas, na verdade, eram um novo e exótico tipo de verme marinho. Um animal sem boca nem dentes, mas que evoluiu de forma a comer ossos de baleia. Para entender aquela excentricidade digestiva, Greg Rose enviou espécimes até o Instituto de Oceanografia Scripps. Passei muito tempo dissecando os ossos para retirar os vermes e os estudei cuidadosamente para entender sua anatomia. O interessante é que não havia nenhuma víscera. Não havia boca nem sistema digestivo. Era um mistério como os vermes conseguiam obter nutrientes. Sem aparelho digestivo, como os vermes conseguiam comer ossos? Quando dissecamos as raízes e as examinamos de perto, estavam cheias de bactérias. Era uma pista crucial. Rose descobriu que os próprios vermes não comiam os ossos da baleia, mas que lentamente os perfuravam. Os vermes proporcionavam às bactérias acesso aos ossos de baleia. Perfuravam os ossos e levavam as bactérias nas raízes. Rose ainda está investigando exatamente como isso se dá, mas já sabe que as bactérias digerem as proteínas e gorduras dos ossos da baleia. As bactérias interagiam com os vermes numa relação simbiótica. Os vermes decompunham o osso de baleia para as bactérias e depois as comiam. Não precisavam de sistema digestivo, obtinham nutrientes através das bactérias que devoravam o osso de baleia para eles. Há muito tempo, as bactérias, a primeira forma de vida na Terra, desenvolveram enzimas para decompor todo tipo de matéria orgânica.
Quando os primeiros animais surgiram, as bactérias se alojaram em suas entranhas. Em troca, as bactérias dissolviam os alimentos que os animais não conseguiam digerir sozinhos. Uma das questões mais intrigantes é como essa cooperação evoluiu. E parece ter ocorrido várias vezes na história da evolução. Surge quando há uma fonte de nutrientes difícil de ser explorada diretamente. Mais de 500 milhões de anos depois, as bactérias continuam essenciais para a digestão de quase todos os animais. Abrigamos cerca de 10 trilhões de micróbios dentro de nós, que nos ajudam a extrair nutrientes dos alimentos. As bactérias eram essenciais para a digestão de uma das linhagens mais bem-sucedidas do reino animal, os animais vertebrados. Nossos próprios ancestrais, os primeiros peixes, evoluíram até se tornarem velozes predadores. Com olhos eficientes e outros sentidos para a caça, os peixes também desenvolveram um sistema digestivo mais sofisticado, não mais uma bolsa ou um tubo, mas o primeiro verdadeiro estômago. Com o surgimento do estômago, foi possível passar o alimento por várias partes do trato digestivo, numa certa ordem, para decompor o alimento de modo mais eficiente e extrair seus nutrientes. Esse eficiente aparato digestivo abriu caminho para animais maiores e mais complexos. Novos tipos de alimento criaram novas oportunidades evolutivas. Há 370 milhões de anos, uma linhagem de peixes descobriu um novo mundo de oportunidades, a terra firme. Alguns vertebrados terrestres desenvolveram estômagos para comer folhas, enquanto outros comiam insetos. Estes, por sua vez, eram comidos por outros animais. Por fim, o maior estômago da Terra esteve por trás de um dos grandes triunfos da evolução. O dinossauro. Os paleontólogos têm escavado ossos de dinossauro há cerca de 200 anos. Os fósseis que eles estudam revelam como os dinossauros eram e também como eles agiam. Mas parte da biologia desses animais, o que comiam, como digeriam e se nutriam, permanece um mistério. Os órgãos internos, como estômagos e intestinos, não costumam fossilizar. Não há partes duras nesses órgãos. Então, se quisermos indícios de como era o aparelho digestivo dos dinossauros, temos de procurar outras linhas de evidência. Para paleontólogos modernos como Matt Lamana, entender a digestão do dinossauro é crucial para entender sua biologia. E como toda investigação séria, esta se baseia em evidências concretas. Espécimes de dinossauro como este psitacossauro foram encontradas com muitas pedras dentro da caixa torácica. Por que um dinossauro teria um monte de pedras dentro do estômago pode não ser claro, até lembrarmos dos descendentes vivos dos dinossauros, as aves. Bem, eu estou numa linda granja cercado por galinhas. Estou dando grãos a elas. Estes grãos são muito duros. E para digeri-los, as aves precisam quebrá-los em pedacinhos, mas elas não têm dentes. Perderam os dentes há muito tempo em sua história evolutiva, mas essas galinhas resolveram o problema usando algo chamado gastrólito. Os gastrólitos são pedrinhas que as aves engolem de propósito com a comida. Alojadas na moela, um órgão digestivo, as pedras agem como dentes. O alimento entra na moela, onde estão os gastrólitos. A moela se contrai fortemente, empurrando as pedras contra os grãos, triturando-os e permitindo que o suco gástrico da ave haja de modo mais eficiente. E o que gastrolitos e moelas revelam sobre os dinossauros? Como nós encontramos vários grupos de dinossauros com gastrólitos no estômago, podemos supor que esses tipos de dinossauro tinham um aparelho digestivo semelhante ao das aves. Eles deviam ter uma moela bem musculosa com a qual trituravam seus alimentos.
Gastrolitos fossilizados, assim como ossos ocos, plumas e outros elementos, mostram que alguns dinossauros tinham características de aves. Mas os dinossauros também consumiam tanta energia quanto as aves? Ou seja, tinham como característica definidora o sangue quente? Os paleontólogos descobriram muito sobre os dinossauros nos últimos anos, mas algumas respostas continuam nos escapando. Uma questão é a do metabolismo dos dinossauros, ou seja, eles tinham sangue quente ou frio. Não temos certeza, mesmo no caso de famosos dinossauros carnívoros como o Tiranossauro Rex. Para responder essa pergunta fundamental, os paleontólogos têm comparado dinossauros como o T-Rex a seus parentes vivos. Na árvore evolutiva, os tiranossauros estão situados entre os crocodilos e as aves. Para muitos cientistas, eles são menos parecidos com pássaros do que com crocodilos e jacarés de sangue frio, capazes de longos períodos de jejum seguidos por comilanças vorazes em que devoram grandes pedaços de carne e ossos que mantêm no estômago durante dias, enquanto as enzimas os dissolvem. Mas novas evidências sobre a digestão do Tiranossauro Rex lançam luz sobre que tipo de dinossauro ele realmente era. A paleontóloga da Universidade do Colorado, Karen Shin, especializou-se na digestão de dinossauros. Ela não estuda ossos fósseis, e sim outra lembrança que os dinossauros deixaram. O que você está vendo bem aqui parece um monte de pedras grandes e irregulares, mas são pedras especiais porque, na verdade, são fezes de dinossauros fossilizadas. Fezes fossilizadas se chamam coprólitos e dão muitas informações sobre animais antigos. Coprólitos de dinossauros são raros, mas revelam informações importantes sobre como se dava a digestão desses animais. A recente descoberta de 2 grandes acúmulos de fezes de tiranossauro permitiu que Shin fizesse descobertas surpreendentes. Para ver o que os tiranossauros comiam, ela examina o interior do esterco mineralizado. O espécime está repleto de pistas reveladoras. Este é um pedaço de fragmento de osso. Esses círculos brancos mostram onde os vasos sanguíneos atravessavam o osso. E esse padrão nos diz muito sobre a vítima, o animal que foi comido. As evidências sugerem que esses são os restos de um grande triceratops herbívoro. No entanto, mais importante do que o tiranossauro comia é como ele comia. O interessante é que as fezes têm muitos ossos, o que indica que eles não selecionavam, não evitavam morder ossos, mastigavam tudo. À primeira vista, a presença de ossos confirma que os tiranossauros se alimentavam como animais de sangue frio. Karen Shin fez uma notável descoberta, que os fragmentos de osso no coprólito eram redondos, corroídos por ácido. É algo que vemos nos crocodilianos hoje. Esses animais são capazes de ingerir ossos e extrair sustento deles. A maioria dos animais não é. Mas dentro do coprólito do segundo dinossauro, Shin encontrou uma pista diferente. Essas células de aparência mole são tecidos de músculo fossilizados. Para mim, o aspecto mais interessante dos coprólitos de tiranossauro é a presença de tecidos musculares. Os tecidos musculares fossilizados nos coprólitos indicam que passavam pelo estômago do tiranossauro de modo relativamente rápido. Ou seja, eles não retinham o alimento durante longos períodos de tempo como os crocodilos. Essa evidência contraria teorias anteriores e sugerem que o T-Rex possivelmente tinha um trato digestivo rápido, mais parecido com o de um pássaro ou mamífero de sangue quente do que com um réptil. Digestão rápida também significa metabolismo rápido, que requer combustível constante. Esse animal devia comer uma grande quantidade de carne e ossos. Ele não era como o jacaré, um animal que pode se alimentar uma vez a cada vários meses. Esse animal tinha que se alimentar com muito mais frequência.
Certamente o T-Rex era feroz como o crocodilo, mas evidências crescentes sugerem que precisava comer com frequência como as aves e os mamíferos. Eu acredito que os dinossauros tinham um metabolismo mais veloz que o dos répteis atuais. Estavam pelo menos próximos de ter sangue quente. Podemos vir a descobrir que eles não eram como os crocodilos e nem eram como os mamíferos, que tinham uma fisiologia única. Aparentando possuir traços digestivos tanto de répteis quanto de mamíferos, os tiranossauros desenvolveram um sistema digestivo que os ajudou a dominar a cadeia alimentícia. Mas, ironicamente, o sistema que tornou o T-Rex bem-sucedido também pode ter levado ao seu fim. Há 65 milhões de anos, um asteroide gigante colidiu com a Terra. No cataclisma que se seguiu, o T-Rex e outros grandes dinossauros enfrentaram extrema escassez de alimentos. Quando o asteroide se chocou com a Terra e os animais dos quais ele se alimentava começaram a sumir, o T-Rex estava perdido. Era grande, precisava de carne e não havia nada que pudesse fazer. Os grandes dinossauros se extinguiram, mas nem toda a vida animal sucumbiu à destruição. Os mamíferos pequenos sobreviveram cavando tocas subterrâneas. Quando começaram a emergir, seus predadores dinossauros não existiam mais. Mas eles não estavam a sós, e nem a salvo. Outra criatura desenvolvera a mesma estratégia de sobrevivência e alguns hábitos alimentares muito radicais. Nos primórdios da evolução dos mamíferos, um tipo de lagarto se transformou para tirar proveito dessa abundante fonte de alimentos. Em vez de correr atrás da presa, ele perdeu as pernas e começou a rastejar. De sangue frio e movimentos lentos, ele também desenvolveu um modo radical de se alimentar. A cobra não mastiga o alimento, não tem dentes nem mandíbulas para isso. No lugar, elas engolem as vítimas inteiras. Como fazem isso? E por que desenvolver uma estratégia de alimentação tão extrema? Na Universidade do Alabama, Stephen Secor investiga a evolução da piton burmesa. Essas cobras são incríveis devido à capacidade de se alimentar de uma presa cujo diâmetro é muitas vezes maior que o diâmetro de sua própria cabeça. Essa cobra é capaz de engolir animais inteiros porque seu trato digestivo constitui quase 90% do seu corpo. A cobra é essencialmente um longo estômago. Mas depois de engolir a presa, o mais difícil começa. Como a cobra transforma o rato em energia? Uma visita ao veterinário é uma maneira de descobrir. Vamos tirar aqui do lado. Um dos melhores modos de medir a decomposição da presa dentro do estômago é simplesmente radiografando as cobras. Pode tirar? Muito bem. Por fora, a cobra parece calma, mas dentro dela um corrosivo processo está em andamento. Ótimo, muito bom. Parece que já está se dissolvendo. Aqui está o crânio e parte do osso já sumiu. A cobra já começou a decompor a cabeça do rato e também parte do crânio. Internamente, o que não vemos é o drástico aumento da produção de ácido. Nesse momento, o estômago excreta muito ácido clorídrico e também pepsina. É o que decompõe a matéria. Tudo isso está literalmente oculto dentro da cobra. O rato continuará descendo pelo estômago e o ácido e as enzimas continuarão a dissolvê-lo até que não reste nada. 7 dias depois, o rato foi digerido e armazenado como energia que sustentara a cobra durante um longo jejum. Na selva, as grandes cobras chamadas constritoras são as grandes comilonas do planeta.
Esses animais podem passar semanas ou até mesmo meses no mesmo lugar, totalmente imóveis, totalmente sedentárias. Há relatos de que algumas são capazes de passar anos sem comer. Mas quando essas cobras comem, sabem recuperar o tempo perdido. As jiboias costumam ingerir presas com 1/4 de seu próprio peso ou mais. Seria como um homem de 80 quilos comendo um bife de 20 quilos. Mas mesmo com as refeições imensas que essas cobras são capazes de consumir, como conseguem sobreviver tanto tempo sem comer? Secor descobriu que o sistema digestivo das cobras vem com uma espécie de chave interruptora. Nós observamos uma abertura e um fechamento do estômago. Alguns órgãos deixam de funcionar durante os períodos de jejum. Tendo economizado energia entre as refeições, as jiboias podem acionar o estômago bruscamente quando a oportunidade surgir. Para entender como o processo se dá, Secor ampliou 15.000 vezes uma seção do intestino delgado da jiboia. O microscópio revela as microvilli da cobra, as extensões alongadas que quase todos os animais usam para absorver nutrientes. Nos mamíferos, incluindo os humanos, as microvilli não mudam com jejum ou alimentação, permanecem do mesmo tamanho na mesma posição. Mas Secor descobriu que as microvilli das cobras são diferentes das dos outros animais. Durante o jejum, as microvilli são curtas e normais. Mas após a alimentação, elas começam a crescer muito. O incrível foi que depois de 6 horas, as microvilli já tinham dobrado de tamanho. Um dia após a ingestão de alimento, seu tamanho tinha aumentado 6 a 7 vezes, e isso é inédito em qualquer outro organismo. Ao crescerem, as microvilli aumentaram a superfície do intestino delgado exponencialmente. E o rato, que enzimas e ácidos estomacais transformaram em energia líquida, foi totalmente absorvido pela cobra. 7 dias depois, o processo está concluído e as microvilli voltam a encolher. Podemos fazer vários estudos no laboratório para entender como isso ocorre, como o intestino liga e desliga. Mas o principal é por quê? Por que esses fenômenos existem? Como as presas dessas cobras são mais velozes que elas, a conservação de energia é vital. Passar longos períodos sem comer e deixar que a energia acumulada alimente o metabolismo é um mecanismo evolucionário muito útil. É uma boa estratégia de alimentação, digestão e sobrevivência. As cobras não são os únicos animais que desenvolveram aparelhos digestivos complexos devido a uma dieta difícil. Há 20 milhões de anos, durante o Mioceno, um resfriamento global levou a dramáticas mudanças ambientais. Houve uma mudança brutal. Grandes florestas se tornaram campinas. E para os animais que sabiam viver nas árvores, que estavam indo muito bem até o Mioceno, de repente surgiu uma nova série de regras sobre o que era bom e ruim. A antiga fonte de alimento dos herbívoros, folhas e plantas da floresta, estava escasseando. Em muitos lugares era substituída por outra virtualmente ilimitada, a grama. Mas comer grama gerava sérios problemas naquele tempo. Fornecia pouca proteção contra predadores e, o que era pior, a grama era praticamente indigerível. A grama pode ser abundante, mas é um alimento de baixa qualidade. Isso porque contém pouquíssimos nutrientes, e os nutrientes que existem nela estão envolvidos numa espécie de celulose que é dura e indigerível. Mas alguns animais desenvolveram uma solução. Os ruminantes, incluindo a vaca, hoje vivem à base de grama. Mas qual foi essa solução? Podemos vê-la no interior de uma vaca muito especial. Como qualquer outra vaca, Rose tem um estômago fantástico. Como sabemos? Porque Rose oferece uma janela para seu estômago, literalmente. Ela é uma vaca fistulada.
Tem uma abertura cirúrgica no lado e é um animal de pesquisa da Universidade de Cornell. Nós puxamos a tampa aí de dentro para termos acesso ao grande compartimento do estômago, o rumen. Um processo indolor para a vaca deu a cientistas como Derby Cherney uma visão sem precedentes de um dos aparelhos digestivos mais complexos da Terra. Mas, para cumprir sua função, o estômago de Rose, além de intrincado, é imenso. A primeira e maior câmara é o rumen, um enorme tanque de fermentação, e pode conter mais de 110 quilos de grama úmida. Ela também produz 208 litros de saliva por dia. O compartimento precisa ser grande para conter todo esse material que será digerido lentamente. Num percurso de 80 horas, a grama passa por 4 câmaras que progressivamente quebram a celulose, extraem energia e absorvem água. Em todos os ruminantes, essa odisseia digestiva começa com um comportamento característico. Quando acaba de comer, ela rumina, regurgita comida. Ela a mantém na garganta e a espreme para retirar a água. E depois a mastiga. Por que esse complicado comportamento? Pode ter sido um meio de evitar predadores, de comer sem ser comido. Como são presas de outras espécies, se comerem rápido e depois saírem do descampado para mastigar num local seguro, têm mais chances de sobreviver. Mas para digerir grama não bastava para os ruminantes ter um grande e complexo trato digestivo. Também precisavam de um sal de fruta fornecido pela natureza, os pequenos passageiros clandestinos que tantas espécies levam dentro de si. Os micróbios vivem dentro dos animais desde que estes surgiram. Mas a vaca é um caso extremo. Seu estômago é um gigantesco habitat para os micróbios. Dentro dele agem mais de 200 tipos diferentes de micro-organismos, inclusive trilhões de bactérias que transformam a celulose da grama em açúcar e energia. No rumen, grandes protozoários contêm o crescimento das bactérias, comendo-as. E há até mesmo fungos que decompõem as fibras de que as bactérias não dão conta. Quando vemos uma vaca pastando, não sabemos que elas não podem digerir a grama. A vaca só consegue aproveitar a grama porque tem uma grande colônia de bactérias em seu estômago que decompõe a grama para ela. Graças à parceria com os micróbios e ao estômago de 4 câmaras, as vacas e seus parentes vieram a dominar os pastos, enormes e numerosas hordas de herbívoros. E isso, por sua vez, ajudou outro grupo de animais. Animais que não eram herbívoros, mas se alimentavam deles. Novas espécies de mamíferos carnívoros evoluiriam. Alguns com garras e mandíbulas. E predadores ainda mais temíveis cuja arma era o cérebro. O que nos torna humanos? Por muito tempo parecia que o motivo era a evolução do nosso complexo e extenso cérebro. Mas novas evidências sugerem que parte do motivo reside em outro lugar, em nosso aparelho digestivo. O antropólogo de Harvard, Richard Wrangham, passa a vida estudando chimpanzés, macacos e as origens humanas. Há cerca de 2 milhões de anos, nossos ancestrais eram membros de um grupo de animais que hoje chamaríamos de macacos. Se os víssemos, não os convidaríamos para jantar, nós os observaríamos em zoológicos e parques. Eles eram isto, os australopitecos. O Australopithecus era baixo, com cérebro, mandíbula, dentes e aparelho digestivo parecidos com o do macaco. Então, num intervalo relativamente curto, essa espécie deu origem, entre outras coisas, aos seres que depois nos tornamos. Esses novos hominídeos são nossos ancestrais diretos. Acredita-se que ao longo de centenas de milhares de anos, um piscar de olhos na história da evolução, a capacidade cerebral dessa nova espécie dobrou em relação à do Australopithecus, enquanto seus dentes e estômago encolheram.
Então aqui temos o grande problema. Um macaco de dentes grandes e cérebro pequeno se torna um ser humano de dentes pequenos e cérebro grande. Como isso aconteceu? Rangan acredita que todas essas mudanças tiveram a mesma causa: uma mudança radical na dieta. Há uma questão fascinante sobre a relação entre a dieta e o tamanho do cérebro. De onde vem a energia para alimentar o cérebro maior? Cada órgão do corpo requer uma parcela de energia. O trato digestivo e o cérebro são particularmente exigentes. Uma espécie com aparelho digestivo menor talvez pudesse ter um cérebro maior. Como nossos ancestrais passaram de um sistema digestivo grande para um pequeno? Tradicionalmente, se acredita que eles aprenderam duas coisas: a conseguir mais carne e a usar instrumentos para conseguir a carne. Sabemos que usavam instrumentos como este para cortar a carne. E, provavelmente, o mesmo instrumento podia ser usado para triturar a carne até ficar algo como um steak tartar, bem mais fácil de comer. Ao fazer o trabalho antes feito pelo aparelho digestivo, de fato, ao pré-digerir o alimento, as ferramentas ajudaram nossos ancestrais a sobreviver com estômagos menores. Mas, segundo Rangan, uma tecnologia ainda mais poderosa transformou a digestão. Podemos imaginar que quando começaram a usar o fogo, essas espécies transicionais logo começaram a cozinhar o alimento no fogo porque perceberam rapidamente que o gosto ficava melhor. Para Rangan, a introdução do cozimento mudou tudo, pois permitiu que mais energia fosse extraída do alimento com menos esforço. Eu acredito que foi um dos maiores avanços na qualidade da dieta na história da vida. E certamente entre os primatas. Como essa nova tecnologia, o cozimento, aumentou o cérebro humano? Para testar sua teoria, Rangan colabora com o especialista em digestão animal, Stephen Secor. Eles criaram um experimento simples para ver se há alguma diferença na quantidade de energia necessária para digerir comida crua e cozida. As cobaias desse experimento são duas famintas pitons burmesas que não veem diferença entre digerir carne crua ou cozida. Depois que comem 2 pedaços iguais de carne, um cru, outro cozido, as cobras vão para recipientes. Enquanto o ar circula pelos recipientes, a quantidade de CO2 exalado pelas cobras mostrará a dificuldade de cada uma para digerir a carne. Descobrimos que, em relação à carne crua, a carne cozida reduziu a quantidade de energia gasta na digestão em 12,5%. Isso sustenta a hipótese de que alimentos cozidos reduzem a energia gasta para a digestão. Rangan afirma que para os humanos primitivos, os benefícios do cozimento foram transformadores. Achamos que com o cozimento podemos extrair 10, 20, 30, 40, até 50% a mais de calorias dos alimentos. Ao longo do tempo, a evolução favoreceu animais com estômagos menores. Eles não carregam um material inútil que desvia para o estômago uma energia que poderia muito bem ser usada pelo cérebro. Essa é a matéria-prima do sucesso evolucionário. É assim que se tem mais filhotes, que o corpo se fortalece e resiste às doenças. É como se sobrevive mais. Desde os primórdios do reino animal, de simples bolsas e tubos acoplados a estômagos, a sistemas digestivos capazes de sustentar um dinossauro ou permitir que um mamífero viva de grama, o aparelho digestivo tem estado no centro da evolução. Até que um original modo de digerir permitiu que um novo tipo de animal surgisse na Terra: o ser humano.